E aí, gurizada, beleza? Tô com um grande divulgador científico aqui, tá? E o Slow. Então, Slow, vamos lá. Fala um pouco galera. de ti aí, meu. Cara, eu sou o Slow. Eu não tenho muito o que falar sobre mim. Eu tenho um canal no YouTube, eu fiz biologia, eu tô fazendo divulgação científica e vivendo por aí. As aventuras da vida. As aventuras dos Slows. Então vamos falar hoje, a proposta aqui é falar como é que era o Slow gurizinho, né? O pequeno Slow, Slowinho. Não sei se é possível falar assim. Slowzinho. Né? Slowzinho, exatamente. É. Onde é que o Slowzinho se criou? Cara, eu sou de Petrópolis. Petrópolis, Apesar não, né? Porque faz sentido o sotaque carioca forte do pessoal de Petrópolis. Porque esse chiado do carioquês, né? Vem de Portugal, né? Da família real, que foi se instalar lá. Então, tipo, o pessoal de Petrópolis às vezes tem o X mais puxado do que o pessoal do Rio. Ah, agora faz todo o sentido do mundo, né? Não é? Tá vendo só? Faz. Onde é que tu estudou lá? Cara, então, eu estudei... A minha vida acadêmica Escolar, a minha vida escolar foi bem perturbada, digamos assim. É. Eu estudei em uns 5 colégios diferentes. Por motivos, assim, da tua família se mudar ou Não, por motivos, assim, de ser expulso e ter que sair antes de ser expulso. Não, a coisa foi muito feia, cara. Tá, mas tu sempre foi o cara grandão, assim, da sala? É, eu sempre fui um dos mais altos, assim. Sempre fiquei no final da fila, assim. Eu era sempre um dos 3 últimos, né, que fazia aquela fila em ordem de tamanho, que eu nunca entendia direito, né? Daí, tipo assim, a galera tinha medo de ti, a gurizadinha, tu fazia bullying com a gurizadinha? Ai, cara, olha... Fazia, Brasil! É, tiveram vários momentos, né? Tipo, não dá pra resumir tudo Então, em um colégio só. Fala né? um momento em um desses colégios que tu fez pra ser suspenso, expulso, sei lá, que te chama a atenção até hoje. Cara, acho que eu posso dizer que eu fui um dos piores alunos que as pessoas já viram ou ouviram falar. Lenda de Petrópolis. Sério, foi uma coisa horrível mesmo. Eu sempre fui meio hiperativo, apesar de não parecer que hoje eu sou uma pessoa calma, mas quando eu era mais novo, hoje eu aprendi a canalizar meu potencial energético para as coisas que eu quero. Mas quando eu era mais novo, eu era totalmente meio descontrolado, assim. Eu sempre tive um quesinho de liderança, sabe? Eu gosto de coordenar grupos. Então, quando eu era criança, digamos que eu tinha um clubinho no colégio, né? Aquele clássico clubinho Slow e seus amigos. das pessoas popularizinhas e, cara, pra você ver o nível que chegou, o grupo tinha uma espécie de ranking de popularidade que você ganhava e uma pontuação, que eu desenvolvia essa pontuação. Tu desenvolveu toda uma metodologia. Tinha toda uma estrutura. Como é que funcionava isso aí? Pra você entrar no grupo, porra, cara, o nego vai me odiar só de falar isso. Galera, pelo amor de Deus, eu tinha 11 anos de idade, 12 anos, cara, por favor, não me julguem, mas assim, pra você entrar no grupo, você tinha que pagar lanche pra todos os membros do grupo durante alguns meses e você tinha que fazer bastante merda, porque tinha pontuação, tipo, a gente dizia que se você fosse colocado pra fora de sala, você ganhava uma medalha. Era uma medalha ilusória, assim, mas tinha uma contava. Esse cara tem 5 medalhas até agora. Se você fosse pra diretoria, aí tu ganhava um troféu. Então te pagava... Gamificação total. Gamificação, mas foi mesmo. Uma puta de uma gamificação. Da bagunça, tá ligado? Da indisciplina, assim. Sim, cara, e eu sempre fiz bastante. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse termo da gamificação, mas eu acho que eu sempre fiz muito isso, de transformar as situações em joguinhos e vamos competir e vamos ver o que acontece, né? O problema é que o joguinho era destruir o colégio e acabar com todas as aulas. Mas aí, tipo, tu era suspenso, assim, expulso? Porra, pra caralho. Eu fui expulso de 2 colégios, fui suspenso milhões de vezes. Não, mas esse caso do joguinho foi no primeiro colégio. Depois eu não fiz mais isso. Eu não tinha mais clubinho, não sei o que. O primeiro colégio eu fui expulso por causa disso. Eu fui expulso porque depois do joguinho, porque um outro motivo que tu foi expulso. Teve um outro colégio que eu fui expulso, que eles achavam que se eles me tirassem da turma, a turma ia acalmar um pouco, porque a turma era pior do colégio, né? Que só fazia merda, a galera destruía a sala inteira, o pessoal... cara, muita... Nossa, só de lembrar, cara. Chega a dar um treco, né, cara? Sério, a coisa era horrível, mano, de destruir a sala de aula mesmo, assim. Teve uma sala, que foi do colégio que eu fui expulso, e a gente quase demoliu a sala inteira aos poucos. Aos pouquinhos foi a janela, o armário, não sei o que, a parede. Pra você ter noção, tinha uma viga de ferro, dessas que segura a prateleira, sabe? Tanto o nego ficar se pendurando naquela porra, soltou a parte de cima. Que a parte de baixo continuou presa. E soltou com um bloco de concreto desse tamanho preso no pedaço de ferro. Então saiu um pedaço da parede. Como se não bastasse sair um pedação da parede, a moda da brincadeira era você puxar aquela porra até lá embaixo assim, ó, e soltar. Que era um negócio vinha plau na parede, bum, fazia um barulho que tremia o colégio inteiro. E aí a gente ficava brincando de fazer isso. Pá, soltando aquela porra sempre que um professor não estava em sala, porque ninguém sabia quem foi. Até que um dia um amigo meu chegou e falou, cara, acho que é melhor a gente parar com essa brincadeira. Olha só essa rachadura. Tinha uma rachadura desse tamanho, assim, ó, que vinha do chão até quase no teto. A gente ia derrubar a parede fazendo aquilo. Olha, todo mundo passou aqui, passou o Rafael, sabe?
Pô, passou o Ruas, Pois vai é. passar mais uma galera, tem Pirula. Nenhum foi assim, gurizada. Não, por isso que eu te falei, cara, eu fui o pior do que vocês Não, ele vão avisou, conhecer, ele cara. avisou, ele é muito. O Slow, tranquilão, gente boa e tal. Ele avisou assim, meu, tem certeza? Eu perguntei antes, falei, tu vai querer ouvir as histórias mesmo? São pesadas. Qual era a pesadas. disciplina que tu mais gostava? Era biologia? Ou ciências, assim, no fundamental ou não? Cara, mudou muito. Eu odiava mais do que gostava, tá ligado? Eu tinha as que eu odiava. Tipo, eu já odiei biologia pra cacete por um tempo, eu já odiei história demais, mas nunca teve aquela que nossa, eu amo essa matéria, sabe? Mas assim, a parte eu sempre fui curioso com a questão do corpo humano. Isso foi um negócio que sempre chamou a atenção. Tipo, eu gostava de estudar, sei lá, como que a gente respira e os sentidos, o tato, não sei o quê. E eu, pô, que legal, como é que se acumula energia e tal. Eu sempre tive uma curiosidadezinha assim, mas eu odiava a aula de ciências. E quando tu vê o colégio hoje, quando tu pensa no teu tempo de colégio e tal, te dá mais saudade? Ou tipo, mano, beleza, passou, já era? Eu não sou muito preso assim ao passado, tá ligado? Acho que tudo tem um momento da sua vida, sabe? Mas eu sei que tudo que eu fiz até agora foi necessário pra eu ser quem eu sou hoje, sacou? Então, tipo, eu não tenho, queria ter às vezes feito diferente, né? Ou qualquer coisa do tipo. Foi legal pra cacete. Cara, eu me diverti muito. Eu fui uma criança feliz, assim. Eu fui uma criança bem feliz mesmo. Talvez os outros que não tenham sido. Não, mas uma coisa interessante, esse negócio de bullying, o pessoal já pensa logo naquele valentão que pega e humilha. Essa é a visão do bullying hoje, né? Mas eu sempre fui amigo de geral, sabe? Eu sempre tive muitos amigos. Eu zoava eles, mas de uma forma em que você tem limite e sensibilidade pra saber que você não tá traumatizando aquela pessoa, sacou? E eu tinha uma coisa meio de paizão também, que as pessoas queriam estar perto de mim. Porque quando vinha um valentão de outra sala, aí eu entrava e botava o cara pra correr, sacou? Então, tipo, o nego tinha essa coisa de, pô, o Slow brinca, o Slow não sei o que, mas é legal ficar perto dele, que ele gosta da gente, sacou? Tipo, a gente gosta dele. E tu gostava de estudar ou não? Não. Cara. Cara, eu sempre passei em todas as matérias, assim, tipo, eu nunca reprovei. Eu não reprovei em nenhum, né? Eu já fiquei em recuperação final e tal, mas assim, nunca tive reprovação. Mas pra você ter ideia, quando eu cheguei, eu gosto dessa história, eu costumo contar ela até. Quando eu cheguei no ensino médio, eu surtei com a ideia de que eu tinha que aprender as coisas que as pessoas queriam que eu aprendesse. Eu surtei mesmo, falei, cara, eu não quero, pra que eu vou aprender isso? Eu não quero aprender isso, por que eu tenho que vir pro colégio aprender isso? E eu entrei num estado de negação, cara. Eu entrei num estado de negação que eu ia pro colégio e eu me recusava, tipo, mentalmente me recusava a absorver qualquer ensinamento que os professores estivessem me tentando passar. Então, tipo, eu olhava pro quadro, eu nem lia o quadro. E eu fiquei 3 anos fazendo isso. Tipo, 3 anos. Eu passava colando, né? Nesses 3 anos eu passei colando, porque eu era amigo dos nerds, então... Ele vai falar como ele passou, vai aparecer uns cheques assim, ó. Não, cara, e eu não sabia nada mesmo, e eu comecei a fazer questão de tentar até esquecer algumas coisas, porque eu entrei numa vibe meio filosófica de que eu queria reformular o meu conhecimento. E eu queria aprender as coisas, primeiro aprendendo o que eu queria, e não o que os outros queriam. Eu tava cansado dessa saturação de chegar em casa e, você tem que estudar tal coisa pra tal prova, você tem que saber da política dos Estados Unidos, porque é importante. É importante pra cacete, mas naquela época não era. Não fizesse sentido nenhum, né? Não fazia sentido nenhum. O que eu fiz? Eu fiquei 3 anos, cara, subindo montanha. Eu subia a montanha, Petrópolis tem muito morro, né? Então eu subia a montanha, passava o dia inteiro lá, no topo da montanha, assim, olhando, tá ligado? Pro Rio de Janeiro, olhando pra vista, pensando na vida. E eu fiz isso durante esses 3 anos. Às vezes eu passava a noite lá, tá ligado? Então, eu matava a aula pra subir montanha. E aí eu comecei... O Procópio. Cara, o Procópio... Quem tá aqui... Quem tá do nosso lado é o Rafael Procópio aqui assistindo. E a cara dele tá sensacional, ele tá assim... Ele tá só fazendo assim. É o aluno que você odeia quando você dá aula. Não Imagina o Slow, meu aluno. Não, cara, era terrível mesmo. Mas assim, essa parte da montanha foi interessante, cara, porque foi, acho que, a fase mais importante da minha vida até hoje. Foram esses 3 anos que eu abri mão de querer aprender tudo que os outros me ensinavam e comecei a buscar o que era importante pra mim. Então eu comecei a pensar em questões de autoconhecimento, tipo, quem sou eu? O que eu faço aqui? Qual é a minha função? Por que eu estou aqui? Quem são as pessoas? Quem é o mundo? E eu não estudava pra prova de matemática, né? Mas foi sem querer matemática, eu juro. Veio matemática na minha cabeça agora. Eu não estudava pra prova de matemática porque eu queria usar aquele tempo pra estar pensando nessas questões, sacou? E o mais engraçado, nesse momento, quando eu comecei a fazer isso, eu falei, cara, eu vou ser hippie. Eu vou ser hippie, eu não quero... quase não é, né? Eu quase não sou, Mas às vezes mesmo, cheguei a falar pra minha mãe, falei, mãe, seguinte, vou terminar o colégio, porque eu preciso, né, desse maldito diploma e tchau.
Vou pegar um ônibus, vou viajar a estrada, vou ficar andando pelo mundo procurando as minhas respostas para as minhas perguntas. Ah, uma coisa meio andarilho, assim. Exatamente. Mas sabe o que aconteceu, cara? Que foi engraçado, que eu não esperava que fosse acontecer? Depois desses anos todos fazendo isso, eu comecei a chegar à conclusão de que o conhecimento era extremamente importante. E aí eu comecei a entrar numa sede de conhecimento absurda, porque eu percebi que para eu me conhecer melhor, para eu conseguir avançar no meu processo de autoconhecimento, eu precisaria conhecer o mundo ao meu redor, porque o mundo está conectado, está tudo conectado. Então, tipo, eu preciso conhecer a vida, eu preciso conhecer a natureza, eu preciso conhecer as ciências, eu preciso conhecer tudo. Isso vai ajudar ainda mais na minha busca do autoconhecimento. Quando eu cheguei nessa conclusão, aí eu falei, mãe, me dá 1 ano de pré-vestibular, que agora eu vou estudar. Eu não sabia nada, cara, eu terminei tudo colando, eu mal sabia fazer regra de 3 quando eu terminei o ensino médio. Ficar fazendo um vídeo só com a cara. Reagindo. Reagindo a comentários. Reagindo. Bota a câmera aqui. Reagindo ao jogo. Mas aí eu falei, cara, me dá 1 ano de pré-vestibular que agora eu vou estudar. E aí, a partir daquele momento, cara, eu comecei a estudar pra cacete. Eu comecei a querer aprender tudo e aí eu tava aprendendo de uma forma que eu gosto. Uma forma que tem uma razão por trás, sacou? Você descobriu, que é o princípio básico da educação, né? Aprender a aprender. Você descobriu como tu aprende, assim, e daí tu foi atrás das coisas que tu mais ou menos. Não é que eu aprendi a aprender, mas é porque eu descobri por que eu deveria aprender. Entendi. Eu criei uma fome, um prazer no conhecimento, que hoje o que eu aprendo não é mais porque eu preciso aprender. Eu não aprendo nada que eu não preciso, porque, sei lá, porque eu não quero, porque eu não preciso. Mas eu tenho muita vontade de aprender muita coisa. Então, tipo, o meu canal no YouTube, você vê que ele é um reflexo disso. Vai estar em algum lugar aqui. Tipo, o meu canal no YouTube é um reflexo disso. As pessoas não sabem o que eu sou. A galera sempre me pergunta, cara, eu jurava que você era historiador. Aí o outro, não, mas o cara é de ciência, faz vídeo de biologia. Não, porra, fiz um vídeo de arte agora, que a galera da arte elogiou pra cacete. Falou, cara, como é que você consegue falar de arte desse jeito? Não é? É por causa disso, é porque eu não sigo uma linha de aprendizado que eu deveria seguir. Eu aprendo as coisas que me interessam, que eu acho que são interessantes na minha busca do autoconhecimento. Muito bem, seu Slow. Pra finalizar aqui, ó, o que o Slowzão falaria pro Slowzinho na época do colégio? O que tu chegaria hoje, assim, ó, falaria pra aquele guri que era um guri aplicado, que era um guri que não era suspenso, que era um guri que fazia tudo certinho, né? Só que não, que era um guri que destruiu o colégio. O que tu falaria pra esse cara que destruiu o colégio em Petrópolis? A lenda de Petrópolis, o terror vivo. O que tu falaria pra ele, assim? Cara, eu falaria, segue a vida fazendo exatamente o que você tá fazendo, porque eu sou feliz pra caralho hoje, tá ligado? Eu acho que tudo que eu não mudaria nada, cara, porque senão vai que eu não ficasse do jeito que eu sou hoje, cara, e eu gosto muito, tá ligado? Da forma como eu vivo. Muito bem, passou no teste do Nietzsche. Mas, no Nietzsche, né? É verdade, passei. Nietzsche. Muito bom. Mas acho que talvez eu diria só assim, só pega um pouquinho mais leve com os professores, porque eles são pessoas como você, tá ligado? Acho que eu só falaria isso, pra pegar um pouquinho leve. Prestar atenção no recado dele então, tá? Valeu, gurizada, até a próxima, Slow. Obrigado, valeu, meu brother. Baita ótimo história. papo. Baita história mesmo. Foi uma puta história, um pouquinho de tempo, né? Não, mas é assim, velho, ó, porra, deu 15 minutos, tá? 12 minutos de vídeo. Então, beijo no cérebro e tchau. Valeu. Caralho, Slow, tu era um merda, cara. Caralho, Slow,